Apesar de ciência e religião caminharem por caminhos bem diferentes, em algumas ocasiões um meio termo pode ser encontrado. Recentemente várias descobertas da arqueologia vêm servido como base para relatos que foi descrito na Bíblia há milhares de anos, comprovando sua autenticidade. Dessa forma do que muitos pensam, descobertas bíblicas pode agir de forma conjunta com estudos de civilizações antigas, provando sua veracidade como fonte de documentação histórica, até porque as histórias mencionadas nos escritos sagrados são construídas sobre um contexto bem elaborado, e faz concordar que seu relato realmente faz sentido. Mas como poderíamos voltar a um passado milenar? Máquina do tempo não existe ainda, nem sabemos que serão criadas algum dia. Por esse motivo a solução mais viável talvez seja estudo arqueológico de religiões citada na Bíblia, como o Oriente Médio, por exemplo. Fábrica de vasos. 2017 foi um ano muito importante para a arqueologia mundial. Uma fábrica de vasos e de canecas de barro foi encontrado perto da antiga cidade de Caná, em Israel. O arqueólogo Jonathan Adrian e sua equipe encontram fragmentos de canecas e tigelas de pedra, muito bem desenhadas e fabricadas. Depois de estudos, os historiadores percebem que os itens encontrados ali datavam do início do primeiro século. O que isso quer dizer? Qual é a relação dessa descoberta com a história mencionada nos escritos bíblicos? No livro de João, um dos 4 evangelhos conta a vida de Jesus. É relatado um milagre realizado durante uma festa de casamento. Esta teria sido a primeira obra impressionante de Jesus de Nazaré, durante o seu ministério, quando transformou água em vinho, na frente de todos os convidados. O relato do livro de João é bem detalhado, e afirma que Jesus utilizou 6 grandes vasos de pedra para realizar o milagre. Isso indica que os vasos teriam sido fabricados em algum lugar próximo. Assim seria mais fácil se transportado até uma festa. E foi exatamente uma região próxima que as fábricas de vasos foram localizadas. Jonathan Adrian marcou a descoberta como algo impressionante. Pela primeira vez na história, provas físicas do passado bíblico foram encontradas na região da Galileia, onde boa parte do ministério de Jesus se concentrou. O túmulo de Pedro, em Roma. Na Bíblia, o apóstolo Pedro é mais visto por ter negado Jesus por 3 vezes, dizendo para todos que nem mesmo conhecia aquele homem, que estava sendo julgado pelos romanos. Mas de acordo com a própria Bíblia, ele se tornou um apóstolo exemplar nas décadas seguintes, se mostrando completamente arrependido. Depois disso não sabemos onde nem como Pedro morreu, mas arqueólogos dizem ter desvendado este mistério. Em 1940, escavações científicas foram iniciadas em Roma, e duraram cerca de 10 anos. Estudiosos envolvidos na perfuração do solo encontram um monumento de Constantino, considerado um dos maiores governantes do Império Romano, no século III d.C. Mas não era bem isso que estavam procurando. Depois de escavar mais alguns metros, arqueólogos encontraram o que acreditam ser o túmulo do apóstolo Pedro. Ainda existem muitas controvérsias com relação à autenticidade dessa informação, mas líderes católicos afirmam com certeza que Pedro foi mesmo sepultado no Vaticano. Ele é reconhecido na igreja que dominou a política mundial por 1260 anos, e Pedro foi reconhecido como o primeiro papa pela Igreja Católica Romana, além do título de Príncipe dos Apóstolos. De acordo com a teoria da Igreja Católica Romana, Nero, o imperador romano, que governou entre os 54 e 58 da era cristã, executou o apóstolo Pedro ali onde atualmente existe a Capela do Vaticano. Pedro não aceitou ser crucificado como Jesus o Messias, pois não se sentia digno de tamanha honra. Por isso o apóstolo foi executado de cabeça para baixo. Quando o catolicismo romano se tornou uma religião de Estado, a maior catedral do mundo foi erguida sobre seu túmulo. Essa é a história contada pela Igreja Católica Romana, mas muitos discordam, inclusive membros da própria religião católica. Pedra de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo foi julgado e crucificado por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Durante o início do primeiro século, a existência ou não desses 2 personagens bíblicos se tornou um grande ponto de interrogação para a ciência. Mas isso pode mudar com mais recente descoberta, que foi apelidado de a Pedra de Pilatos, que foi encontrada em 1961 por uma equipe de arqueólogos liderada pelo Dr. Antônio Flovan,
que retiraram a pedra de Pilatos na cidade marítima de Cesareia, no interior do antigo teatro construído por Herodes o Grande. A placa de calcário possui 82 centímetros largura e 68 centímetros altura. Está exposta atualmente no Museu de Israel em Jerusalém. Traduzidas as descrição diz o seguinte: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, ao povo de Cesareia dedico um templo em honra a Tibério imperador. Tibério governou durante os anos de 1437 depois de Cristo. A arqueologia bíblica comprova mais ainda a veracidade da existência destes personagens bíblicos. Pôncio Pilatos. Desde 1961, quando a pedra foi descoberta, cientistas continuaram suas buscas por mais de detalhes. Talvez no futuro tenhamos ainda mais provas retiradas da pedra de Pilatos, comprovando mais ainda as verdades bíblicas, com histórias encontradas nas Escrituras Sagradas. Dilúvio bíblico. Devemos admitir que a Bíblia é o livro mais impressionante e inspirado por Deus que existem, e a arqueologia bíblica comprova tudo isto. Os capítulos 7 e 8 escrito no livro de Gênesis se referem a um dilúvio global que varreram toda a população da terra, menos a família de Noé, os seres vivos que se abrigaram no interior da arca construída por Noé. Algumas descobertas científicas podem comprovar estas histórias bíblicas. O arqueólogo britânico Leonard Rolland, durante uma escavação na antiga cidade de Ur, atual Iraque, descobriu marcas de sedimentos em várias construções que ainda existem no local. De acordo com Leonard, depois de estudos detalhados, é possível afirmar que as marcas são de 4.000 anos antes de Cristo. Para grande parte dos cientistas, esta data coincide com o dilúvio global relatado no Antigo Testamento das Escrituras Sagradas. Mesmo que essas provas não tenham nada a ver com o dilúvio, é fato que uma grande inundação tenha acontecido nesse local, seja ela mundial ou apenas regional, mas acreditamos no poder de Deus que foi global. Parede de Salomão. Salomão é descrito na Bíblia um dos reis mais sucedidos de todos. Além de extrema sabedoria, possuía riquezas imagináveis. Talvez esse fato deixe de ser alvo de dúvidas e passe a ser confirmado com a nova descoberta feita pela arqueologia. O livro de Reis no Antigo Testamento. Construção de uma muralha em Jerusalém, que serviria para defender o povo israelita de possíveis ameaças. A obra foi supervisionada pelo próprio rei Salomão, que havia planejado levantar as muralhas ao lado da construção do Templo de Jerusalém, que ele edificou a Deus. Dentro da Bíblia, isso não passava de uma história antiga e incrédula para aqueles que não acreditam em Deus, até ser comprovada pela ciência. Em 2010, a construção foi descoberta durante uma escavação da Universidade Hebraica de Jerusalém. A muralha inteira não foi encontrada, mas boa parte dela sim. As paredes de pedra possuem 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. Além disso, um pouco mais acima existe uma guarita, o que prova que a muralha foi mesmo feita com preparação para a batalha. Manuscritos do Mar Morto. Achado bíblico de todos os tempos. E não é para menos, esses manuscritos são pergaminhos com escritos bíblicos, que mais tarde foram unidos à Bíblia formando o livro que conhecemos hoje. Foram descobertos por acaso em 1947 por 2 jovens árabes, que percorreram uma área montanhosa na região Rebite, no deserto da Judeia. Um desses manuscritos foi identificado com uma cópia exata do livro de Isaías. Foi datado entre os anos de 125 e 100 a.C. Após esse achado, os arqueólogos intensificaram suas buscas nesta região e encontraram mais de 930 manuscritos que estavam guardados em uma das cavernas da Ribeti. Todas as cópias da Bíblia Sagrada escrita à mão. O que destaca nesses documentos antigos é a presença das letras Y, H, W, H, que é chamado de tetragrama segundo alguns sites. Esse termo é usado para representar o nome divino, e pode ser traduzido como Javé, ou Jeová na língua portuguesa. Atualmente estão expostos na ala do Santuário do Livro, no Museu de Israel em Jerusalém. E são vistos por milhões de pessoas todos os anos. Mas muitas dúvidas ainda existem sobre o manuscrito do Mar Morto, mesmo depois de várias décadas de suas descobertas. Só que dúvidas existem para ser sanadas, e é isso que a ciência espera fazer em breve, com esses documentos.
túmulo de Jesus. Recentemente uma imagem curiosa surgiu nas redes sociais. Uma foto que remete a um antigo túmulo, ou caverna em que supostamente seria o local em que Jesus Cristo de Nazaré foi sepultado. Essa história começou a circular em 1980, quando ela foi descoberta na área de Talpiot em Jerusalém. A tumba vem sendo estudada desde o início dos anos 80. Arqueólogos e historiadores buscam maneiras de comprovar a veracidade dessa informação. Não foi confirmado ainda, pois esses estudos levam muito tempo para ser provado. Mas mesmo assim milhares de pessoas de todo o mundo visitam o túmulo todos os anos, principalmente uma boa parte dos judeus, que acreditam na história do sepultamento de Jesus nesse local. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Se gostou, inscreve em nosso canal, Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha, ative o sininho para receber mais vídeos. Obrigado, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.